Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós começamos o assunto inicial da física do terceiro ano do ensino médio. Hoje estudaremos a eletrostática. Nas duas aulas anteriores eu as separei para que a gente fizesse uma revisão, um apanhado das principais ferramentas que vão ser extremamente úteis para nós na nossa continuidade do curso. Mas para a eletrostática, eu separei a eletrostática em duas partes. Na primeira parte da eletrostática, a gente vai estudar os processos de eletrização. Na segunda parte da eletrostática, estudaremos a lei de Coulomb. Então, para essa aula específica, eu separei um seguinte roteiro. O roteiro da nossa aula de hoje será: primeiro, a gente vai estudar a natureza da carga elétrica e identificar como é que a carga elétrica ela de fato pode ser conservada. A gente vai estudar como é que os objetos eles podem se tornar carregados e como são os processos que a gente pode fazer isso. Estudaremos de fato a lei de Coulomb e como calcular a força elétrica entre cargas. E por fim, a gente vai utilizar os vetores para poder encontrar o que a gente chama de força elétrica resultante. Então, antes de começarmos a falar sobre as cargas, falar sobre os processos de eletrização, falar sobre a lei de Coulomb, é importante que a gente saiba como organizar a física. Lá no primeiro e no segundo ano, a gente estudou partes da física. No terceiro ano, a gente vai estudar outras partes da física. Então, a física, de fato, ela é dividida em mecânica, que estudamos o primeiro ano do ensino médio inteiro, apenas mecânica. No segundo ano do ensino médio, estudamos a termologia, a óptica e a ondulatória. E no terceiro ano do ensino médio, a série que estamos, nós vamos especificadamente estudar a eletricidade e a física moderna. Quando a gente fala de física, quando a gente fala de ciência, é importante que a gente saiba o que é o método científico. Então, o método científico ele surge da observação e experimentação. Como assim? Primeiro a gente analisa o fenômeno, depois a gente vai testar aquele fenômeno. Era algo que Galileu Galilei fazia com muita propriedade isso. Galileu Galilei é considerado como o pai da experimentação, o pai do desenvolvimento do método científico. Ele era um exímio cientista para fazer experimentação. Então eu gosto muito do matemático Poincaré porque ele define de fato o que seria observação e experimentação. Palavras de Poincaré. Embora a ciência se construa com dados experimentais, da mesma forma que uma casa se constrói com tijolos, uma coleção de dados experimentais não é ciência. Da mesma forma que uma coleção de tijolos não é uma casa. Com isso, Poincaré quer dizer que se você tiver uma coleção de dados e não for especificadamente experiente e não tiver formação adequada para interpretar aqueles dados não têm significado nenhum. Assim como tijolos empilhados sem ter uma métrica, sem ter um estudo por trás daquilo, você não pode chegar à construção de um imóvel, certo? Além do mais, quando a gente estuda física, é importante que a gente tenha o que chama de abstração e indução. O que seria isso? Abstração é você imaginar, analisar um problema e imaginar esse problema na sua mente. A gente faz muito isso na mecânica. Por exemplo, quando a gente estudava lá o movimento dos corpos, falávamos muito sobre partícula. Uma partícula, um objeto pequeno, mas tão pequeno que suas dimensões são desprezíveis. Uma partícula. A gente falava também muito sobre leis e teorias, no qual as leis e teorias elas servem para a gente reduzir um grande número de fenômenos em uma interpretação simples. Okay? E a gente falava muito também lá sobre domínio de validade. O que seria o domínio da validade? Seria tudo que pode variar quantitativamente, tudo que pode ser comparado com um padrão por meio de uma medição. Isso chama de domínio de validade. Quando a gente quer testar para ver se uma teoria ela de fato ela está correta, então a gente tem que aplicar, de acordo com o método científico, o domínio de validade daquela lei. Então, quando a gente fala sobre a física e as suas grandezas físicas, a gente precisa lembrar de duas grandezas que são fundamentais. São as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Existem muitos estudantes que têm dúvidas sobre como diferenciar uma da outra. É simples. Uma grandeza escalar é uma grandeza que não te dá orientação alguma com relação a movimento. Então, por exemplo, massa, comprimento, tempo, temperatura, densidade não te dá orientação nenhuma com relação ao movimento. Já as grandezas vetoriais, preste atenção, força, impulso, quantidade de movimento, velocidade e aceleração,
Essas te dão noções de como seria o movimento de um objeto, de uma partícula. Lembre da abstração. Então eu estou colocando aqui para nós as principais grandezas escalares fundamentais, que são, olha, as fundamentais básicas que a gente estudou com frequência: comprimento, massa e tempo. As outras também são grandezas fundamentais. A gente vai chegar lá. Essa tabela já foi demonstrada na aula anterior, lembra-se? Quando nós falamos sobre Sistema Internacional de Medidas. A gente falou sobre essa tabela, que são as grandezas fundamentais. São grandezas físicas que geram outras grandezas. Essas grandezas não são geradas por grandezas, elas são grandezas fundamentais. Elas geram outras grandezas. Como, por exemplo, eu posso falar do Newton. O Newton, ele lembre-se lá da segunda lei de Newton, multiplicação de massa, aceleração, para corpos que possuem massa invariante. A gente tem lá massa quilograma, aceleração metro por segundo ao quadrado. Então essas grandezas juntas, elas formam o Newton, porque o Newton é 1 kg vezes o metro dividido pelo segundo ao quadrado. É uma grandeza que ela surgiu devido a grandezas fundamentais. Então também algo que é muito importante no terceiro ano, preste atenção e foca bastante nisso, são os prefixos. Eu tenho atentado muito aos prefixos, principalmente a esses aqui, olha, o pico, o nano, o micro, o milli. Esses são prefixos que aparecem com muita frequência na eletricidade, mas é fácil a gente identificá-los porque eles vão de 3 em 3, ó. Menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. Eles vão diminuindo de 3 em 3. Mili, micro, nano e pico. Esses aqui eles aparecem muito em informática. Preste atenção, olha. Megabyte, por exemplo. Gigabyte. Terabyte. É importante que você tenha na sua mente a correspondência do símbolo e do fator numérico. Qual é o valor daquele prefixo? É importante que você tenha isso na sua mente. Então, um conselho: pega essa tabela aqui, imprime essa tabela, escreve no caderno e dá uma olhada nela todos os dias, para que alguns prefixos, os prefixos que são mais comuns, estejam na sua mente, ok? Então, olha, eles servem para a gente converter unidades, eles servem para a gente relacionar medidas de maneira mais simples, servem para a gente simplificar cálculos, servem para uma porção de coisas, tá? O prefixo, de fato, ele serve para simplificar cálculo. Então, eu encontro um resultado lá que deu, por exemplo, 2 vezes 10 a menos 9, eu simplesmente não vou escrever esse menos 9, eu vou abreviar com o símbolo dele, que é o N. E aí eu sei que esse N, esse referido N, eu vou ter o nano. Então, por exemplo, se eu estiver falando de força, e aí eu calculo uma força e deu um resultado, por exemplo, 2 vezes 10 a menos 9 newtons, eu posso simplesmente abreviar como 2 nanonewtons. Ok, gente? Então, vamos lá. Quando a gente fala da eletricidade, é importante a gente ter a ideia de que existe toda uma evolução histórica até que a gente tenha um entendimento da eletricidade que temos hoje. Então, tudo começou lá, bem antigo, século 6 a.C., com Tales de Mileto. Ele observou que se você atritar pele de animal em um pedaço de âmbar, que é uma resina vegetal, esse pedacinho de âmbar ele tinha a característica de atrair outros objetos. Penas, tecidos, o cabelo, papel, folhinha seca. Mais tarde, o médico William Gilbert ele fez algumas experiências, não necessariamente com âmbar, mas com outras substâncias, e verificou que as outras substâncias apresentavam as mesmas características do âmbar. Então, a ideia do fazer essa mágica, que não é bem mágica, a gente vai ver como é que funciona isso, não tinha nada a ver com bambá. Tinha a ver com a substância ser atritada, o objeto ser atritado. Charles Dufer, ele também verificou isso, só que ele foi a primeira pessoa na humanidade a identificar a existência de cargas diferentes, que ele batizou como carga vítrea e carga resinosa. Já Benjamin Franklin, eu acho que o único presidente cientista que a gente já teve, ele observou que as cargas elas têm sinais. E aí ele batizou de sinal positivo
e sinal negativo, a isso atribuído a carga resinosa. E, por fim, Alexandre Volta, físico italiano, ele foi o cara que desenvolveu a primeira pilha elétrica da humanidade. Ele conhecia bem os conceitos químicos, as transformações eletroquímicas por trás, e ele desenvolveu a sua pilha, que é bastante útil para nós. Para que a gente possa entender em nível microscópico a eletricidade, a gente precisa relembrar os modelos atômicos que a humanidade já estudou. Então tem gente que pensa que o modelo atômico principal, o inicial, foi com Dalton. Na realidade não. Na realidade com Demócrito. Ele já tinha a ideia de que a massa, naquela época, tá, poderia ser formada por pequenas partículas, mas na cabeça dele, essa partícula ela era maciça e indivisível. Dalton usou a mesma ideia de Demócrito para desenvolver o seu modelo atômico chamado modelo da bola de bilhar, que seria você pegar a matéria, dividir a matéria em partículas muito pequenas, você vai chegar num ponto que essa partícula não pode ser mais dividida. E aí ele chamou isso de modelo de bola de bilhar. Isso seria de fato o átomo. Já Thomson, fazendo experiências com o tubo de raio catódico, ele observou que essa partícula ela tinha carga. E ele postulou que seria assim. A carga positiva ela seria uma coisa gelatinosa e as cargas elétricas negativas estariam incrustadas nessa gelatina positiva. E aí ele chamou esse modelo de pudim de passas. Mais tarde, Rutherford fez uma experiência que foi uma coisa revolucionária. Ele pegou uma fina folha de ouro, mas muito fina, e bombardeou essa fina folha de ouro com partículas alfa, para observar se as partículas passariam pela fina folha de ouro ou não. Ele observou que sim, mas aí ele postulou que seria assim. As partículas que seriam repelidas é porque elas encontravam o núcleo positivo, já que a partícula alfa é positiva. E as partículas que passavam é porque elas passavam num espaço grande formado por partículas negativas. E aí ele postulou que o modelo atômico seria parecido com um sistema solar, por exemplo. Ele batizou isso de modelo planetário. Mas aí tinha um defeito nesse modelo de Rutherford. Se o núcleo ele é positivo e as partículas que estão orbitando esse núcleo são negativas, deveria chegar um momento que as partículas elas iriam girar, como as duas têm cargas contrárias, elas se atraem e ele colidiria com o núcleo. Bem, isso nunca aconteceu. E o fato de esse elétron estar girando aqui, ele estava liberando radiação. E como é que ele pode estar liberando energia e girando numa mesma posição sem colidir com o núcleo? Quem resolveu esse problema foi Bohr. Nada mais, nada menos que o goleiro da seleção da Dinamarca. Ele observou que, ele postulou que na realidade o elétron ele só pode orbitar camadas específicas. E essas camadas específicas obedecem o que a gente chama de órbitas quantizadas. Ele só pode ocupar certas regiões. Não é qualquer região em volta do átomo que ele pode ocupar, são regiões específicas. Erwin Schrödinger, Louis de Broglie e Werner Heisenberg, em 1923, eles postularam o modelo atômico que usamos hoje, é chamado modelo probabilístico, no qual o elétron, o núcleo, na realidade eles ocupam uma posição probabilística. Não podemos determinar de fato onde ele está. E daí vamos lá. Na ideia da formulação da eletricidade, nós temos a carga elétrica negativa, a carga elétrica positiva e o nêutron. A carga elétrica negativa foi atribuída ao elétron. A carga elétrica positiva foi atribuída ao próton. E a carga elétrica neutra, aquela que não tem carga, ela foi atribuída ao nêutron. Então, toda vez que dois corpos se atraem ou se repelem, por causa de uma força elétrica, dizemos que esses corpos têm cargas elétricas. Agora, cuidado! Dizer que um corpo tem carga elétrica não quer dizer que aquele corpo ele tem ausência da outra. Cuidado com isso, muito cuidado. A gente vai ver isso posteriormente. Assim como dizer que um corpo ele não tem carga
ele está neutro, quer dizer que de fato ele não tem carga? Não, cuidado, não é isso. A gente vai entender bem quando lembrarmos dos modelos atômicos. Lembre-se que os modelos atômicos mais atuais consideram a estabilidade com prótons e elétrons. Então lembre-se disso quando você for fazer um questionamento sobre um problema em relação a isso. Então vamos lá. Como cargas elétricas iguais se repelem, então eu vou dizer assim, ó, elétron repele elétron, próton repele próton e elétron atrai próton. E a recíproca é verdadeira, próton atrai elétron, ok? Então a gente vai dizer assim, ó, a quantidade de eletricidade de um próton é igual à quantidade de eletricidade do elétron, só que o sinal é contrário. Então quando a gente diz que um corpo ele está neutro, você quer dizer que um corpo ele possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Cuidado, não diga que um corpo é neutro quando ele não tem cargas. Não é assim. Um corpo ele está neutro quando ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Aí você vai estar certo. Um corpo ele é carregado negativamente quando ele tem mais elétrons, já que o elétron é uma carga negativa. Um corpo ele tem carga total positiva quando ele perde elétrons, quando ele tem menos elétrons. Então, observe, nunca refira-se ao próton. O próton está preso ao núcleo. Refira-se sempre ao elétron, porque o elétron ele tem mobilidade e ele pode sair ou entrar no átomo. Tudo bem, gente? Nunca refira-se ao próton, sempre ao elétron. Ele está carregado negativamente. Ele tem muitos elétrons. Ele está carregado positivamente. Ele perdeu elétrons. Ele está neutro. Ele nem perdeu e nem ganhou elétrons. Ok, gente? Então agora eu coloquei bem destacado quais são os prefixos que a gente vai mais usar aqui na eletricidade. São eles, ó, o milicoulomb, o microcoulomb, o nanocoulomb e o picocoulomb. Coulomb é, em homenagem a Charles Coulomb, dizemos que a carga elétrica de um corpo é medida em coulomb. Tudo bem, gente? Então, já que o elétron vai ser a partícula que a gente vai falar com muita propriedade aqui, sempre vamos falar do elétron, então é importante a gente dizer que o elétron ele tem uma carga elétrica fundamental. Preste atenção nisso também, isso é muito importante. Não existe carga elétrica menor do que a do elétron. A menor carga elétrica da natureza é a do elétron e chamamos ela de carga elétrica elementar ou carga elétrica fundamental. O valor da carga elétrica fundamental do elétron é aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, olha a letrinha C, coulomb. O próton também tem essa carga. Aí é importante a gente observar o seguinte: elétron, sinal negativo. Próton, sinal positivo. Tudo bem? Mas o valor da carga é o mesmo. E a gente diz assim, e aí como é que eu faço para contar de fato a quantidade de carga elétrica que um corpo tem? Como é que eu posso quantizar isso? Então simplesmente eu observo o número de elétrons que estão em excesso ou em falta naquele corpo e multiplico pela carga elétrica elementar. Porque quem vai ditar se um corpo está carregado aqui é o elétron. Preste atenção nisso, tá? Elétron. Sempre fale elétron. E aí a gente diz assim, quando você tem corpos que eles estão isolados, isolados quer dizer o seguinte, eu troco carga com outro corpo, não com um terceiro, só em pares. Quando existe isso, quando o corpo está isolado, a quantidade de carga elétrica entre os dois permanece constante. Se eu perder 2 elétrons, você ganha 2 elétrons. Tudo bem, gente? É sempre nessa proporção. Um que um ganha, o outro perde. Agora atente-se a essa frasezinha aqui. Eu coloquei isso destacado. Quando você estiver estudando em casa, lembre-se de destacar essa frase também. Em sistemas isolados. Tudo bem, gente? Apenas os pares ou os trios ou os quartetos, mas isolados, só aqueles membros. Então, quando acontece isso, a carga elétrica ela é conservada.
Outra observação aqui é que carga elétrica ela não pode ser criada e nem pode ser perdida, ela apenas é transferida. Tudo bem, gente? Então a gente tem duas definições de corpos. Existem corpos que conduzem eletricidade, ou seja, os elétrons têm uma mobilidade muito fácil nesses corpos, e existem corpos que essa mobilidade ela é bem complicada, é bem difícil. São chamados corpos condutores e corpos isolantes. Então a gente tem modelos de corpos condutores. Você tem o cobre, o alumínio, a prata, o ouro. São corpos que os elétrons têm muita facilidade em ter a sua mobilidade. Já os corpos elétricos isolantes, eles têm uma dificuldade imensa. Então você tem, por exemplo, a borracha, o vidro, a cerâmica, a lã, o plástico. Agora, cuidado. Às vezes as pessoas dizem que os corpos isolantes eles não conduzem eletricidade de maneira alguma. Cuidado, isso não é verdade. Os corpos isolantes eles podem conduzir eletricidade sim, mas isso é bem complicado, tá? Quando chegar o momento eu vou falar disso, não nessa aula, mas em aulas posteriores a gente vai observar como é que um corpo isolante ele pode passar a ser um corpo condutor. Então vamos lá. Os processos de eletrização são 3, mas a gente vai começar pelo processo mais simples. Um processo de eletrização ele sempre vai acontecer assim, ó. Observa, eletrização é o processo no qual um corpo inicialmente neutro é eletrizado. Tudo bem, gente? Nós temos um corpo neutro e ele deixa de ser neutro. Ele pode passar a ser um corpo carregado negativamente ou pode passar a ser um corpo carregado positivamente. E nesse processo, a gente sempre vai ter corpos que perdem elétrons e corpos que ganham elétrons. Nunca vai haver uma situação de um corpo ganhar próton ou perder próton. Cuidado com isso. Isso pode ser comum em questões de concurso e vestibulares, justamente para observar se você entende como funciona o processo de eletrização. Então funciona assim, você tem um corpo neutro, e aí ele passa a ser um corpo carregado negativamente. Isso acontece quando ele ganha elétrons. Ou você pode ter a seguinte situação, um corpo é neutro e ele ficou positivo. O que significou? Observa, ele perdeu elétrons, ele não ganhou prótons, ele perdeu elétrons. E agora você tem a seguinte situação. Como é que acontece os processos de eletrização? O primeiro processo é o processo do atrito. Como funciona o atrito? É você pegar dois corpos diferentes, não podem ser iguais, tá? Diferentes em que sentido? Eu vou pegar uma folha de papel pequena e uma folha de papel grande? Não. Tem que ser materiais feitos com substâncias diferentes. Mesmas substâncias? Não. Você pega os dois e esfrega, por exemplo. Então você tem, por exemplo, vidro e lã. Esfregou, um perde elétron, o outro ganha elétron. Ao fazer isso, eles passam a ser corpos carregados, um positivamente e o outro negativamente. Se esse corpo, por exemplo, aqui ó, tem 6 pontinhos positivos, vamos fazer uma analogia, vamos dizer que são 6 elétrons. Significa que migraram aqui para esse corpo 6 elétrons, tá? Ficou esse vazio de 6 elétrons aqui. Mas ele não ganhou 6 prótons, tá? Ele perdeu 6 elétrons. O processo do atrito, você sempre tem que pegar o corpo e atritar. Eles têm que ser de materiais diferentes. Um dos corpos tem que ser isolante. Pelo menos um deles, tá? No final, os corpos vão possuir cargas de sinais contrários. Os sinais vão ser contrários, mas a quantidade de carga vai ser a mesma, beleza? Então, como é que eu observo quem ganha e quem perde? Eu preciso observar, por isso que eu destaquei aqui, ó, quando você estiver estudando em casa, preste atenção nisso. Série triboelétrica. Você pode pegar isso aqui, anotar no seu caderno, imprimir, colar na parede do banheiro, colar na parede do guarda-roupa, para você ficar observando isso aqui. E observar, a série triboelétrica me diz quais são os materiais que têm mais facilidade em perder elétrons e quais são os materiais que têm mais facilidade em ganhar elétrons. Tudo bem, gente? Isso aqui é muito importante. Então, por exemplo, a lã, ela tem a tendência de doar elétrons para quem está abaixo dele na lista. Vamos lá, lã. Quem está abaixo da lã, a lã doa os elétrons para esses caras aqui, tá? Consequentemente, quem está acima da lã doa elétrons para a lã. Então, por exemplo, se eu for atritar o vidro com a lã, como a lã está abaixo do vidro, significa dizer que o vidro vai doar elétrons para a lã. Tudo bem, gente? E daí você pode ter essa situação. Você pega uma canetinha,
esfrega ela num casaco de lã, por exemplo, e essa canetinha ela começa a atrair papel. Basicamente isso. Porque a caneta ficou eletrizada. O segundo processo é o processo do contato. É um processo simples, tá? É um processo que você tem dois corpos, um deles tem que estar neutro. E aí o que, que você faz? Você pega o corpo e faz o contato. Ao fazer isso, preste atenção que aquele que tiver excesso de elétrons, ou tiver mais elétrons que o outro corpo, doa parte dos elétrons que ele tem para o outro corpo, até que os dois alcancem o que a gente chama de equilíbrio eletrostático. E aí, como é que a gente pode dimensionar esse equilíbrio eletrostático? Você vai tirar uma média aritmética. Preste atenção nisso, tá? Como é que eu dimensiono a quantidade de carga que os corpos vão ter após o contato? Eu pego a carga do primeiro corpo, somo com a carga do segundo corpo e divido, nesse caso, como são dois corpos, por 2. Se fossem 3 corpos, eu somaria a carga de cada um deles e dividiria por 3. Se fossem 5 corpos, eu somaria a carga de cada um deles e dividiria por 5. E assim, ó, sucessivamente. Tudo bem, gente? O processo de indução, ou chamado processo de eletrização por junção, ele é parecido com o contato. Só que não há contato. Há apenas uma proximidade. Beleza? Não pode haver contato. Se houver contato, o processo não é indução. Então vamos lá. Você tem um corpo carregado positivamente e um corpo que estava neutro. Ao aproximar esse corpo carregado positivamente, ele vai tentar puxar os elétrons para próximo dele. E essa região aqui vai ficar toda positiva, porque os elétrons migraram de uma parte para outra do corpo. Então, se você, por exemplo, for com sua mão e tocar nessa parte aqui positiva, os elétrons que estão na sua mão vão migrar para essa parte e aí o corpo vai ficar totalmente carregado negativamente. Tudo bem, gente? Existe uma experiência que se faz que chama de eletrófago. Você atrita PVC, por exemplo, coloca uma tampa, por exemplo, essa tampa ela sofre um processo chamado de indução e aí quando você toca, o corpo fica totalmente carregado com o sinal contrário. Tudo bem? O fio terra funciona do mesmo jeito, tá? O aterramento ele vai pegar as cargas que estão em excesso. Por exemplo, se eu tenho mais elétrons, esses elétrons vão migrar para a Terra. Se eu tenho poucos elétrons, os elétrons da Terra vão migrar para o corpo, para que haja a estabilidade do corpo. Então os raios funcionam como esse processo. Então como é que funciona o raio? As nuvens no céu, elas ficam se atritando umas na outra, e daí a parte inferior da nuvem, a parte mais próxima da superfície da Terra, ela fica totalmente negativa. Já a outra parte fica positiva. Aí a nuvem ela quer estabilidade. O que ela faz? Ela busca cargas de sinais contrários. E ela sempre vai buscar cargas de sinais contrários na superfície da Terra. E daí você tem uma que chama de descarga elétrica. Só que essa descarga ela pode acontecer de baixo para cima ou de cima para baixo. Lembrando sempre que é o elétron que vai fazer esse movimento. Então, se você tem um excesso de elétrons na região da superfície, eles vão sair da superfície para a nuvem. Se você tiver um excesso de elétrons nas nuvens, eles vão sair das nuvens para a superfície. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Eu separei alguns problemas para a gente fazer aqui. Os problemas em verde eu vou fazer. E os problemas em vermelho eu vou deixar que vocês façam em casa. Tudo bem? Qualquer dúvida, você coloca lá no ícone Fale Comigo. Ou se você observar lá no site, eu coloquei um fórum de discussão que vocês podem discutir entre vocês mesmos. Então vamos lá, o problema número 1. Um corpo está eletrizado com uma quantidade de carga elétrica igual a menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 10 coulomb. E eu pergunto, letra A, o corpo apresenta excesso ou falta de elétrons? Bem, essa resposta ela é simples, né? O que eu vou observar? O sinal. Eu vou observar exclusivamente isso. Não o sinal da potência da gente. Esquece isso. É o sinal da mantissa. Lembra disso? Mantissa, essa parte que acompanha a potência. O sinal da mantissa é negativo. Eita, negativo. Quer dizer que ele perdeu elétrons? Não, pelo contrário. Se ele está carregado negativamente, significa dizer que ele tem um excesso de elétrons. E se ele tem um excesso de elétrons, significa dizer que ele ganhou elétrons.
Então, letra A, como é que ele está? Como a carga resultante é negativa, o corpo possui excesso de elétrons. Tudo bem, gente? A segunda pergunta dele é: qual é o número de elétrons correspondente? Como é que a gente vai fazer isso? Preste atenção. Ó. Eu fiz uma matemática aqui que eu quero que você preste muita atenção em como foi a construção matemática desse problema. Quantidade de carga de um corpo ela é sempre descoberta assim: ó, número de elétrons multiplicados pela carga elementar da natureza, ou seja, a carga de um elétron. Então o que eu fiz? Eu peguei essa carga elementar e passei para o outro lado dividindo. Ficou assim: o número de elétrons é a quantidade de carga que o corpo tem dividido pela carga elementar. Ou seja, essa carga aqui corresponde à carga de quantos elétrons? Basicamente isso é a pergunta dele. Então eu substituí, ó, 1,6 vezes 10 a menos 10, 1,6 vezes 10 a menos 19, lembra lá? É a carga elementar do elétron. Eu excluí aqui o sinal negativo. Aí por que eu excluí? Porque o número de elétrons tem que ser algo positivo. Número de elétrons, você não pode destruir carga, concorda? Então, olha, ao fazer a divisão 1,6 dividido por 1,6, você vai encontrar 1. E o que eu faço com essas potências? Observa, esse 10 a menos 10 eu repeti. Já esse menos 9 ele sobe e aí eu troco o sinal do seu expoente. E aí eu faço, ó, 19 menos 10, encontro 9. Então, quantos elétrons estão envolvidos aqui? Bem, ele, ó, 1,0 vezes 10 a nona elétrons, ou seja, ele ganhou, já que ele tem excesso, ele ganhou essa quantidade de elétrons. Esse outro problema aqui é um problema que vocês vão fazer, tá, gente? É um problema que é muito parecido com o problema anterior, o problema que eu fiz. Só que o resultado vai ser diferente, claro, porque o número ele é diferente. Mas vocês tentem fazer em casa e qualquer dúvida você coloca lá no site. Problema 3. Três pequenas esferas metálicas A, B e C, idênticas, estão eletrizadas com cargas. Observa, 3 positivo, menos 2 e 5 positivo, respectivamente. A, B e C. Aí ele pergunta, determine a carga de cada uma após um contato simultâneo entre as três. Contato simultâneo, gente, quer dizer um contato simultâneo. Um contato simultâneo quer dizer você pegar as três e juntar todas as ao mesmo tempo. Toca todas elas, depois você separa. Então já sei que eu preciso somar as três e dividir por 3. Então lá vai, gente. Ó. A carga final. Como é que vai ser a carga final? É você pegar cada uma delas, somar e dividir por 3. Tudo bem, gente? Então se eu vou fazer, ó, se eu fizer 3 menos 2 mais 5 dividido por 3, você vai encontrar mais 2. Essa é a carga elétrica que cada uma delas vai ter após esse contato simultâneo. Tudo bem? Esse problema 4 é um problema que vocês vão fazer. É um problema muito parecido com o problema anterior, só que é um problema numérico, tá? Não é um problema algébrico. E vocês tentem fazer. Qualquer dúvida você coloca lá no site. Eu espero que essa aula tenha sido produtiva. Eu espero que as dúvidas que vocês tenham sido sanadas. E qualquer dúvida, qualquer questionamento, você pode colocar no site, tá, gente? Forte abraço, beijo no coração. E lembre-se, dúvidas ou dívidas. Bons estudos!